Bom pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais uma série de vídeos, né, do ano 2024 a respeito do ensino de biologia, né? Primeiro bimestre, aula 1, ensino médio. Então vamos lá. Tema de hoje: fluxo de energia, cadeias e teias alimentares. Conteúdo. Então nós vamos ver aí cadeias alimentares e teias alimentares. Objetivos: analisar as relações alimentares do ecossistema, representar os produtores, consumidores, decompositores na cadeia e teias alimentares e discutir a interdependência entre todos os seres vivos em um ecossistema. Então, para começar, ao analisar as imagens ao lado, é possível identificar fatores bióticos e abióticos que podem compor um ecossistema. De onde vem a energia que sustenta todos os seres vivos e para onde ela vai? Bom pessoal, então nós temos aqui nesses quadrados ao lado, né, fatores bióticos como o sapo, a árvore, né, a abelha, a folha aqui, né, a flor no caso, né, e as árvores, tá certo? Fatores bióticos são seres vivos. E também nós temos os fatores abióticos, como a luminosidade, o ar, né, a temperatura, a água, as rochas, tá? Então, esse conjunto entre fatores bióticos e abióticos formam o que chamamos de ecossistema, tá? Então a pergunta aqui é a seguinte, ó: de onde vem a energia que sustenta todos os seres vivos e para onde ela vai? Aí nós temos aí foco no conteúdo, tá? O que são fluxos de energia, ou o que é fluxo de energia? O fluxo de energia em um ecossistema refere-se à transferência de energia entre o ambiente e os diferentes organismos em uma cadeia alimentar ou teia alimentar. A energia é uma característica intrínseca de qualquer sistema que pode se manifestar de várias formas e ser quantificada, podendo ser transferida de um sistema para outro e ser transformada. Do ponto de vista biológico, a energia solar é a principal fonte de energia dos seres vivos, né? Então está respondida a pergunta aí do começo, né? Então a maior fonte de energia é o que? A energia solar. Os seres produtores, a partir do processo fotossintético, ou seja, fotossíntese, transformam a energia solar em energia química. Essa energia química é adquirida pelos organismos por meio do metabolismo energético, pode ser a fotossíntese e ou metabolismo, e é utilizada para realizar suas funções vitais. Os seres vivos podem ser classificados como produtores, consumidores e decompositores, de acordo com a forma de obtenção de energia e com o nível trófico do qual faz parte em uma cadeia ou teia alimentar. Então nós temos aqui a representação de um fluxo de energia. Então nós temos aqui o Sol, né, que é a principal fonte de energia, emitindo luz. A árvore e o capim, eles vão captar essa luz, tá? Lógico que eles também estão captando água, sais minerais, matéria bruta, e tudo isso está transformando em energia química em forma de nutrientes, no caso aqui a glicose, tá? Aí o que acontece? Tudo que vem posteriormente é transferência e transformação dos alimentos, tá? E também energia. Por quê? Porque o alimento, matéria, produz energia. Então nós temos aqui primeiro um coelho, né, que se alimenta do capim. Essa seta indica o fluxo, né, da energia e também da matéria, no caso alimento, tá? Esse coelho, né, ele vai servir de alimento para um carnívoro, no caso aqui pode ser uma raposa, né, enfim, que vai se alimentar do coelho, tá certo? Então, tanto a planta quanto o coelho, quanto a raposa aqui, eles quando morrem e quando excretam também, urinam, soltam fezes, isso vai ser
utilizado pelos decompositores. Então tem que ter um cogumelo, que é o fungo, e bactéria, né? Então isso é transformado em humus decomposto e volta para o solo, para poder servir de matéria-prima para os produtores. Tá legal? Então, em suma, é isso. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é uma representação gráfica que mostra o fluxo de matéria e energia entre os organismos de um ecossistema. Tá? Então nós temos aqui o capim, né, que é o produtor, o gafanhoto que se alimenta do capim, então a seta indica serve de alimento para, ou, como eu já disse no slide anterior, né, ele está indicando para onde o alimento está indo, tá legal? Bom, o gafanhoto ele vai servir de alimento para o sapo, que é o consumidor secundário. Então veja bem, o gafanhoto é o consumidor primário, que se alimenta da planta, no caso o capim. Tá? O sapo é o consumidor secundário, que se alimenta do gafanhoto, que é o consumidor primário. O sapo ele serve de alimento para a cobra, que vai ocupar o consumidor terciário. Tá? E por sua vez vai servir de alimento para o gavião, que vai ser o consumidor quaternário. Então aqui nós temos basicamente capim, consumidor primário, secundário, tá? Terciário e quaternário. 5 níveis tróficos aparentes. Tá? Tem um que é oculto aqui, que são os decompositores, que não vai aparecer, tá? Mas ele está presente em todos os outros níveis tróficos a partir dos produtores. Tá bom? Então essa é a dinâmica. Pode ver que é linear, né? Linear. Um serve de alimento para o outro sem haver cruzamento, né, de animais, sem haver um conjunto. E nós vamos ter aqui a teia alimentar, tá? Já a teia alimentar é o que acontece, ela é um conjunto de várias cadeias alimentares, que no ambiente, né, não ocorre cadeia alimentar, ou seja, não há uma forma linear somente de transmissão de alimento e energia. Na realidade, há um conjunto de cadeias, né, que vão se cruzar entre si. Tá? Então, na teia alimentar, um único organismo, tá, ele pode servir de alimento para vários outros. No caso do peixe aqui, ó, o peixe ele está servindo de alimento tanto para o ser humano quanto para o gavião. Então aqui nós temos fitoplâncton, né? O fitoplâncton, pessoal, são pequenos vegetais ou algas que são a base da cadeia alimentar aquática ou marinha, né? Eles são plâncton por quê? Porque eles ficam flutuando na água, são bem leves, que eles flutuam na água, tá? Bom, os fitoplânctons, eles vão servir de alimento para os zooplânctons, que são pequenos animais que ficam flutuando na água, assim como os fitoplânctons, só que nesse caso são pequenos animais, né? Como por exemplo, moluscos, né? Invertebrados que ficam ali flutuando. Bom, aí nós vemos os peixes vão se alimentar tanto dos zooplânctons, que são animais flutuantes, pequenos, ou de fitoplânctons, né, que são plantas ou algas. Tá? O peixe, por sua vez, ele vai servir de alimento tanto para o ser humano quanto para o gavião. Não dá tanto para ver que ele está bem escondidinho aqui, né, o nome gavião. Tá? Então, nesse caso, você pode ver aqui as setas, né, estão indicando várias direções, indicando que um único animal ou um único ser vivo pode servir de alimento para vários outros, ou um único animal, como é o caso do gavião aqui, ele pode se alimentar de vários organismos. Ele está se alimentando da galinha, do pássaro, do peixe e também da cobra, tá bom? Então, a teia alimentar, ela é intrínseca, ou seja, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Essa relação entre os seres vivos como forma de obtenção de alimento é facilmente observada na natureza em nosso dia a dia. As plantas servem de alimento para herbívoros, que por sua vez servem de alimento para os carnívoros e assim por diante, né? Então nós temos aqui a planta, né? Esse aqui quer dizer energia, passando energia para os herbívoros passando energia para os carnívoros. Esse modelo também descreve a transferência de matéria e energia entre seres vivos. Então, não só a matéria, né, como alimento, mas também como energia. E os decompositores? Os decompositores normalmente não são apresentados nas cadeias alimentares simples, uma vez que atuam na decomposição da matéria de todos os outros organismos. Então, o decompositor ele vai decompor plantas, herbívoros, carnívoros, inclusive eles mesmos, né, são os decompositores, são
imprescindíveis. Por quê? Porque são justamente eles que vão fazer a reciclagem da matéria, tá legal? Aí nós temos uma representação mais linear de uma teia alimentar, para você ter uma noção melhor aí, ó, como nós vimos nos slides anteriores, tá certo? Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos, por exemplo, o camundongo, né? O camundongo, ele vai alimentar vários níveis tróficos aqui. Esse animalzinho aqui, tá? Ele vai servir de alimento para a coruja e também para a cobra, né? Então, se de repente esse gafanhoto for ceifado, né, desse ecossistema, então vai acontecer um desequilíbrio, né? Vai haver maior competição pelos outros indivíduos, né? E nós podemos aí ter morte, né, de outros indivíduos por falta de alimento ou emigração, enfim, né? Nós vamos ter um impacto ambiental aí que pode ser considerável, tá legal? E aqui as setas, esses indivíduos são os primeiros, são os consumidores primários, né? Aqui nós temos os produtores, são as plantas, tá? E essa seta mais clara indica que todos eles, né, servem de alimento para os decompositores, como bactérias, fungos, né, e outros que vão devolver ao solo humus, né? Eles decompõem e devolvem humus ao solo, tá legal? Aí nós temos uma pergunta aí, né, do Enem 2020. As leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios pertencentes ao fitoplâncton. Esses organismos raramente são citados quando o assunto é preservação da biodiversidade, mas desempenham um papel ecológico fundamental. Aí a pergunta: esses organismos devem ser preservados porque transferem oxigênio do ar para a água, mantêm a temperatura da água estável, C, competem com algas que são tóxicas para os peixes, D, aceleram a decomposição da matéria orgânica na água, ou E, estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. Bom, pessoal, como foi citado, né, no slide anterior, seria a letra E, né? Estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. E é isso mesmo, na resposta, correção. Letra E, estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos. Aí nós temos aí o equilíbrio dos ecossistemas, né? Como eu já dei uma prévia para vocês lá, tá? Em um ecossistema equilibrado, as populações de seres vivos mantêm-se relativamente constantes ao longo do tempo. Qualquer alteração no tamanho de uma população pode, consequentemente, influenciar as características de outras populações que coexistem no mesmo ambiente. Isso se deve à interligação dos nichos ecológicos de várias espécies no ambiente, especialmente pelas cadeias alimentares. Dessa forma, mudanças nas densidades populacionais têm o potencial de desequilibrar o ecossistema. Então, o que é o nicho ecológico? O nicho ecológico seria um conjunto, né, de características e condições para a sobrevivência, ou seja, são os hábitos dos organismos. Se ele tem hábito noturno, diurno, né, o que ele se alimenta, se ele é consumidor primário, secundário, então tudo isso, né? Mas o que vai causar impacto na cadeia alimentar é justamente a extinção, né, o aumento de determinado indivíduo, né, que pode impactar aí direta ou indiretamente em um ecossistema, causando aí o chamado desequilíbrio ambiental. O que nós aprendemos hoje? Analisamos as relações alimentares do ecossistema, representamos produtores, consumidores, decompositores das cadeias alimentares e discutimos a interdependência entre todos os seres vivos em um ecossistema, tá? Vou ficando por aqui, tá? E na descrição aí vai ter um link com uma questão para você fazer, tá? E testar o seu conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.